Boa noite, seja bem-vindo ao Em Foco. Hoje sobre o aeroporto de Sá Carneiro, melhor dizendo, sobre a gestão do aeroporto do Porto, de reconhecida importância para o desenvolvimento da região norte. Um dos melhores da Europa, com grande capacidade, mais de 6 milhões de passageiros em 2011. Faz sentido que, por exemplo, para apanhar o avião para o Brasil se tenha de ir a Lisboa? Será rentável e para quem? As companhias low cost elegem o Sá Carneiro como um dos favoritos, mas uma delas desiste de instalar aqui os seus escritórios e troca o Sá Carneiro do Porto por Barcelona. Até junho deve ter lugar a privatização da ANA, a empresa gestora dos aeroportos. A privatização da TAP está na calha, a polémica também. Candidatos à gestão do Sá Carneiro, a Sonai, de Belmiro de Azevedo, já se sabe, mas também uma grande empresa brasileira. É sobre tudo isto que vou falar hoje com os meus convidados que aceitaram estar presentes no Em Foco. À empresa ANA o convite foi feito, mas não aceite. Na TAP a hora é de expectativa e poucas palavras. Por isso, o meu muito obrigado aos presentes neste Em Foco sobre o aeroporto de Sá Carneiro aqui na Regiões TV. Passo a apresentar o comandante Pedro Santa Bárbara, presidente da Associação de Pilotos Portugueses de Linha Aérea. Muito obrigada. Luís Rocha, economista, reconhecido apoiante da privatização da ANA, e Vítor Poças, presidente da Associação de Indústrias da Madeira e de Mobiliário de Portugal. Exportações e aeroportos, penso, são o seu dia-a-dia. Convidava-vos agora a ver uma reportagem da minha colega Rita Alves sobre o aeroporto de Sá Carneiro. O aeroporto Sá Carneiro foi o aeroporto português que mais cresceu no ano de 2011, um crescimento de 13,7%, num aeroporto onde passaram mais de 6 milhões de passageiros. Um estudo da DEC classificou em 11º lugar nos melhores do mundo, numa lista de 150 aeroportos em que 7 eram portugueses. Também a Airports Council International classificou em 2010 este aeroporto como o 2º melhor da Europa e o 5º melhor do mundo na categoria de tráfego. Este aeroporto, que tem vindo a ser considerado um dos melhores da Europa nos últimos anos e que foi considerado o 10º melhor do mundo pelos utilizadores da eDreams. Vamos agora saber o que é que as pessoas pensam do aeroporto aqui do Norte. Acho que foi uma boa ideia ampliá-lo da maneira que ampliaram. Está muito bom. Está muito bem construído. A nível da Europa, acho que até talvez seja um dos melhores, mais bem organizado. Acho que é muito bom. Em relação a alguns que eu faço todos os meses, França, Portugal, em relação a trânsito, acessos, é muito bom. Acho impecável, tem todas as condições. Os aeroportos que eu tenho entrado, para mim, é dos melhores. Foi classificado um dos melhores da Europa. Quais são para si os aspectos positivos deste aeroporto? As acessibilidades do aeroporto, uma delas. Outro, a assistência que temos. Para mim, é um dos aeroportos em todos os aspectos, a nível de organização, de limpeza, de tudo. Acho que é muito bom mesmo. Os pontos positivos são a facilidade com que se transita dentro dele. Acho que é maravilhoso, muito limpinho, as pessoas muito atenciosas, tudo muito bom. Um tópico que está a causar bastante polémica é a privatização da ANA, empresa gestora dos aeroportos portugueses, e da TAP já para este ano. O Governo pretende articular estes dois processos de privatização para que a ANA fique, de certa forma, por assim dizer, alinhada com a TAP. O Ministro da Economia disse que o processo de privatização da ANA avança já este semestre. Enquanto isso, Mário Vilalva, embaixador do Brasil em Portugal, afirma que empresas como a TAP e a ANA são de grande interesse estratégico para o Brasil. Relembro que a Presidente Dilma avisou já que os bancos públicos brasileiros estão dispostos a financiar as empresas privadas do Brasil que queiram participar nos leilões e eventualmente os vençam. A TAP e a ANA englobam assim um conjunto de empresas portuguesas que vão ser privatizadas no âmbito do memorando de entendimento assinado com a Troika. Rita Alves, com a imagem de Sandra Pinto para a RTV. Esta é uma imagem próxima do aeroporto de Sá Carneiro, de que vamos falar aqui ao longo deste programa em Foco. Mais uma vez agradeço aos meus convidados, mas normalmente aqui no programa em Foco abordamos também logo de começo uma questão que está a marcar o dia, a atualidade. As últimas horas, por exemplo, o anúncio de que a Caixa Geral de Depósitos fechou o ano 2011 com 500 milhões de euros de prejuízo. Começava por Vítor Poças, da Associação de Indústria da Madeira do Norte de Portugal. Estas coisas em termos de banco é muito dinheiro, mas não foi o único caso esta semana, pois não? Bom, muito boa noite. Se me permite, recebi essas notícias com alguma angústia e
Resultou prejuízos avultados para esses bancos. Obviamente que, enquanto português, não posso ficar satisfeito. Mas, por outro lado, também senti muita tristeza. Esta semana assisti na televisão a um dos presidentes de um banco a noticiar isto, enfim, numa entrevista, com um sorriso nos lábios, impávido e sereno, como se nada se tivesse passado. Eu acho que isto é grave, porque eu sou gestor e não quero admitir nem aceitar que um colega, do ponto de vista do exercício dessa profissão, se permita aceitar um prejuízo e um erro, que não deixa de ser um erro de investimento do banco, com esta naturalidade e com quase esta alegria. Por outro lado, também fiquei triste por saber que os bancos portugueses investiram demasiado em economias externas em lugar de ter investido na economia portuguesa. Assistimos hoje, por exemplo, a que a banca portuguesa continua a investir nas empresas públicas, continua a investir no Estado e continua a dar pouco apoio à economia real e às nossas empresas. Como sabe, cerca de 1/3 da dívida externa dos bancos portugueses, portanto aquilo que os bancos portugueses devem ao estrangeiro, 1/3, foi para financiar o Estado e as suas empresas públicas. Ora, hoje estamos com uma dívida externa elevadíssima, as nossas empresas precisam de financiamento e não têm dinheiro. Mas o que ainda é mais grave é que continuam a fazer mais do mesmo. A semana passada, o Sr. Primeiro-Ministro falou nisso, dizendo que a banca o Estado não pode, o Estado e as suas empresas públicas não podem precisar de financiamento a ponto da banca só ter que financiar o Estado e as empresas públicas e não libertar dinheiro para financiar a economia real. E esse é um dos setores, é um dos problemas das empresas da nossa associação e da fileira da Madeira em Portugal. A IMP representa todas as indústrias da Madeira, da indústria da Madeira e imobiliário de Portugal inteiro. E, portanto, isto é um setor absolutamente importante para o país, é um setor liquidamente exportador, é o 4º maior exportador deste país e, portanto, se as nossas empresas não forem financiadas, vamos ter problemas no setor. Num setor exportador em que Portugal precisa de exportações. Vamos já falar da parte também das exportações e da importantíssima área que aqui representa. Eu perguntava ao Luís Rocha, que é o homem da economia, como é que vê a situação da banca portuguesa? Porque estamos a falar da questão também da privatização do aeroporto de Sá Carneiro e da ANA, mas tudo isto tem a ver também com aspectos que estão recomendados, não, que são obrigatórios por causa do memorando da Troika. Como é que vê a banca e esta situação da Caixa? Porque aqui ao Sr. Comandante vou-lhe perguntar mais o que é que acham lá de fora de nós, mas consigo, eu gostava que me desse a ideia de como é que vê esta situação da banca. Isto não é grave? É grave? Como é que é? É relativamente grave, mas acho que a banca bateu no fundo, agora só pode melhorar. Repare, todos estes prejuízos da banca decorrem fundamentalmente duas coisas. Por um lado, a exposição grande que tinham, não só à dívida grega, e não estavam todos os bancos na dívida grega, mas o crédito mal parado de uma maneira geral. E quando se fala em crédito mal parado, fala-se de empresas e de particulares, que têm crescido de forma acentuada. O crédito mal parado a particulares, como sabemos, tem subido designadamente o crédito à habitação, portanto tem crescido. E houve outro fator, que é a Troika exigiu de facto que os bancos limpassem o balanço. Portanto, e houve reuniões muito profundas entre a Troika e os bancos, autênticas auditorias, e foi definido que eles tinham de facto que limpar todos os balanços, todas as imparidades e provisionar o que tinha que ser provisionado. Isso aconteceu, julga-se que aconteceu, e de facto a generalidade da banca, com exceção de um banco, o Santander, apresentaram prejuízos. Mas a partir daí eu julgo que tem os balanços mais limpos, portanto, e com o reforço de capitais que vai ocorrer este ano necessariamente, a banca vai ter outra capacidade de financiar a economia. É óbvio que há para aqui, aquilo que disse o Vítor é um problema e é verdade, a banca de certa forma está presa pela necessidade e pela pressão também do Estado, é preciso dizer isto, para financiar as empresas públicas. E isto foi uma falha na negociação com a Troika. Quando foi a negociação do empréstimo da Troika, que se ficaram em uns 78 milhões, houve quem dissesse que era preciso, se calhar, mais 20 a 30 milhões por causa das empresas públicas. Por causa de limpar, digamos, a situação grave das empresas públicas, não, é isso? Designadamente empresas de transporte que, de facto, vivem do endividamento, têm que ser saneadas, e a Troika partiu do princípio que, como as empresas públicas estavam maioritariamente endividadas lá fora, portanto, isso não era problema, só que os bancos lá de
fora, cortaram as linhas de crédito. E, entretanto, o que é que teve que acontecer? Foram os bancos nacionais que tiveram que reforçar as empresas públicas. Como se costuma dizer, chegaste à frente nestas coisas, não é? Isto agora, eu não sei se foi bom, se foi mau, mas se não se chegassem à frente, não tínhamos transportes públicos. Não tínhamos transportes públicos. A situação estava mesmo a atingir era questão de ruptura. pagamento de salários, pura e simplesmente. Deixe-me perguntar aqui ao Comandante Santa Bárbara, o senhor que anda constantemente lá e cá, como é que Portugal está... Gostava que me desse a sua opinião. Como é que Portugal é visto lá fora? Se é que me pode dizer realmente qual é a imagem que nós passamos lá para fora? Independentemente destas questões da aviação, da parte comercial, que vamos falar também aqui, mas a imagem que as pessoas têm de Portugal. Olha, antes de mais agradecer o convite. Eu que lhe agradeço imenso a sua presença à aqui. Associação para estarmos hoje aqui a participar neste programa. Com toda a sinceridade, eu acho que a visão que o estrangeiro tem dos portugueses é uma visão simpática. É um país periférico, gente simpática. Eu acho que se não se focam muito na particularidade do problema português, o problema hoje em dia é um problema a nível europeu. Portanto, não estão muito a par das dificuldades que estamos agora a passar e das ocorrências, nomeadamente destas notícias que vêm diariamente a público sobre situações cada vez mais difíceis em que a nossa situação do nosso país se encontra. E, ao mesmo tempo, eu acho que há algum otimismo, porque parece-me que o que tem sido ventilado também é que nós estamos a cumprir, de alguma forma, estamos a ser bem comportados na forma como estamos a ser digamos, avaliados, nomeadamente pelos os elementos da Troika. É isso, é a sensibilidade que eu tenho. Somos realmente um país simpático. Está a referir uma coisa, além da questão do país simpático, que não deixa de ser curioso. Todos nós temos um pouco esta noção, isto é terrível aqui em Portugal, mas passámos 8 dias em Espanha, 8 dias em Inglaterra, 8 dias em França, ouvimos mais ou menos uma reação muito semelhante, não é verdade? É, por todo lado. As pessoas, e há uma coisa que o Sr. Comandante refere aqui, que é de facto marcante. Hoje já se pensa muito mais em termos, na Europa as coisas estão basicamente assim. Bom, mas nós hoje tenho o prazer de os ter aqui para falarmos essencialmente do aeroporto do Porto, um aeroporto absolutamente extraordinário, visto cá de baixo, mas eu gostava que o Comandante, o homem que anda nos aviões, que conhece estas coisas por dentro, me dissesse como é que vê o aeroporto de Sá Carneiro lá de cima, em termos de segurança, em termos de qualidade. Oh, Fátima, pela reportagem que eu aqui acabei de ouvir, quando estamos a falar de um aeroporto e aquilo a que se referem nesta reportagem que aqui foi passada, estamos a falar de uma aerogar que realmente está muito bonita e muito funcional. Todos sabemos que custou muito dinheiro, mas as pessoas sentem-se orgulhosas por serem acolhidas naqueles espaços. Mas o aeroporto não é uma aerogar. Essa é a grande questão. Porque o aeroporto tem que ter uma parte operacional e uma parte de security, segurança. E essas duas situações, essas duas questões, esses dois problemas primários mantêm-se exatamente nos mesmos moldes em que estavam antes desta obra ter sido efetuada. Eu depois poderei explicar-lhe mais à frente o que falta para... Eu gostava para já que me dissesse, é assim, o senhor está a tocar uma questão absolutamente fundamental. Eu não tenho, mas há muita gente que tem medo de andar de avião. E o que é certo é que há a sensação que o aeroporto de Sá Carneiro, talvez por aquilo que o senhor está agora a referir, e que nós não temos muito bem a ideia, é que uma coisa é aerogar, outra coisa é a condição em que o avião cá chega. Quais são as maiores... O senhor que comanda um avião, quais são as maiores dificuldades, quais são os aspectos em termos de segurança que considera que serem prioritários em termos de resolução? Eu queria, antes de mais, desmistificar também e dizer que o aeroporto de Francisco de Sá Carneiro é um aeroporto seguro. Claro. Não quero estar de maneira nenhuma. Perfeitamente. Contudo... Mas aquela preocupação que o senhor exprime há bocadinho, que não é só aerogar, naturalmente. Exatamente, até porque há aqui uma incongruência muito grande. Investimos numa aerogar que tem capacidade para 9 milhões de passageiros ano, eventualmente, com potencial para ser aumentada para 12 milhões, segundo aquilo que é dito. Mas, para que isso aconteça, é necessário que o aeroporto esteja dotado de estruturas de layout. O layout é pistas, taxiways, enfim, toda a zona de movimento no solo das aeronaves. É preciso que haja realmente um desenho do aeroporto que permita que haja aterragens e descolagens de aviões com maior fluidez, isto é, o número de movimentos por hora tem que aumentar, porque senão nunca vamos conseguir
digamos, ocupar a Aerogar para aquilo que ela foi efetivamente desenhada. Pois, é muito bonita. É muito bonita, muito mas grande, nós, mas precisa que haja passageiros a chegar. E é preciso fazer investimento para que haja possibilidade de haver movimentos de aviões no que toca à aterragem, número de aterragens e número de descolagens, que permita esse número de passageiros que queremos atingir. Estou com imensa vontade de fazer uma data de perguntas que naturalmente em casa também gostariam de saber, mas é assim, quantas pistas tem, na sua opinião, como homem que anda nos aviões, quantas pistas deveria ter? O aeroporto do Sá Carneiro tem uma única pista. O que seria essencial que se tivesse investido já durante esta fase inclusiva, que teve em estudo, nós inclusivamente, a nossa associação, juntamente com a Associação dos Controladores de Tráfego Aéreo, fizemos vários estudos e fomos convidados para participar em várias reuniões quando se pensou na reestruturação do aeroporto Francisco Sá Carneiro. Mas parece que não foram assim tão ouvidos quanto isso. Não fomos ouvidos. O que é que era necessário e o que é que estava previsto na altura? O prolongamento do taxiway, isto é, do caminho de circulação paralelo à pista. Porque o que é que acontece? Acontece que a pista é utilizada para a rolagem dos aviões. Isto é, em termos médios, um avião desde que aterra até que liberta a pista leva entre 6 a 8 minutos para libertar a pista para que a pista volte a ser ocupada por outra aeronave. Percebo perfeitamente. Quando temos, eu não sei se conseguem verificar, eu tenho aqui o layout do aeroporto, quando temos... Se mostrar aqui para esta câmara aqui do meu colega Tiago, acho que conseguimos ver isso. O nosso realizador acho que consegue mostrar isso. Se tivermos um caminho de circulação paralelo à pista, o avião aterra e sai automaticamente. Portanto, a pista está automaticamente liberta para poder ser novamente utilizada. E isto não está a acontecer. Não está a acontecer, não é? Há outras situações que têm vindo a ser, digamos, levantadas fruto do desenvolvimento que o aeroporto teve. Começou-se a operar neste aeroporto com aviões de wide body, portanto de longo curso. Presentemente temos a TAP a operar com aviões de longo curso aqui, temos a TAG e temos a SATA Açores. Os aviões de longo curso precisam da pista toda para operar. Isto é, o avião tem que entrar na pista, circular até lá abaixo, dar a volta para depois descolar. Ora bem, todos estes problemas se resolveriam com a construção de um taxiway paralelo. Esse taxiway paralelo é o caminho de circulação paralelo. Não é? Que depois, se eu lhe for mostrar, todos os concorrentes aqui na Galiza, todos eles o têm. Ainda por cima. O Sr. Comandante, nós já voltamos a falar. Pedi agora aqui ao Vítor Poças, estamos aqui a falar de uma coisa que o Comandante refere aqui, que é logo para ter a linha de conta. Na Galiza, os aeroportos são construídos, há uma certa visão das coisas. Nós aqui andamos um bocadinho distraídos com estas coisas, acha, Vítor Poças, ou não? Não, vamos lá ver. Eu acho que nós temos obras em Portugal fantásticas e acho que esta GAR aqui do aeroporto de Sá Carneiro dá muito gozo e foi construída com muita qualidade e beleza. Isso ninguém põe em causa. E acho que nós estamos avançados. Portugal não está em matéria de obras públicas, não está absolutamente nada atrasado, até lhe digo mais. Eu acho que Portugal, até em algumas situações, pecou por excesso e já tenho tido... Estava a falar das autoestradas. Não direi nas autoestradas, porque estas autoestradas eram precisas, ao contrário do que muita gente diz. Agora, o que eu acho é que há muitas obras públicas em Portugal que deveriam ter sido feitas com recurso a mais a incorporação de material português, e que foram feitas com um despesismo louco através do recurso à importação de materiais que são absolutamente loucuras. Já é tempo de pormos os nomes às coisas. Cito um exemplo.
Cito-lhe um exemplo. Olha, por exemplo, podia-se usar mais as madeiras, podíamos usar mais os xistos, podíamos usar mais os cerâmicos portugueses, podíamos usar mais os mármores e os granitos portugueses. E o que é que andamos a fazer? Andamos a fazer em betão, andamos a fazer em ferro, andamos a fazer em alumínios vindos da Alemanha, etc. Andamos a fazer em cerâmicos vindos de Espanha. Portanto, às vezes, aliás, eu já fiz estas críticas aos próprios arquitetos. Portanto, por um lado, tenho que lhe dizer que eles são bons arquitetos, que fizeram obras fantásticas em Portugal, mas por outro lado, tenho que lhe dizer que foram despesistas e não olharam pelo interesse nacional ao fazerem, digamos, ao preverem na construção materiais que são de importação. De resto, já tive até a oportunidade de dizer isto ao Secretário de Estado da Economia, que é inadmissível que haja concursos públicos em Portugal que no próprio caderno de encargos diz que tipo uma marca estrangeira. Isto é aberrante. Podia ser ao contrário. Podia dizer tipo uma marca portuguesa e depois o tipo, se quisesse, que eu fosse comprar ao estrangeiro. Mas isto é aberrante. Nós, os portugueses, parece que às vezes gostamos pouco de nós, não é? Compreendo, acho que gostamos pouco de nós. E, portanto, eu acho que o aeroporto de Sá Carneiro é um bom exemplo da qualidade da nossa engenharia, da nossa arquitetura, da nossa construção. Quanto a isso, não tem. E, aliás, dá-me muito gozo eu ir por essa Europa fora, percorro esses aeroportos quase todos, e vermos que o nosso aeroporto é mais bonito que os restantes. E isso é bom para nós. Acho que o aeroporto do Porto, e estou agora a saber, e portanto agradeço muito aqui o ensinamento que levamos daqui todos, que não sabia, que o aeroporto do Porto precisa de uma pista de circulação paralela. E eu acho que essa pista é merecida. É merecida porquê? E o Comandante explicou muito bem porque percebe seguramente, não é? Mas eu tenho que falar daquilo que me diz respeito, que é da indústria, porque é merecida. Então, se nós temos um aeroporto que este ano atingiu os 6 milhões de passageiros, é um aeroporto localizado numa zona, numa região, a região norte e esta zona que é absolutamente industrial, empresarial e cada vez mais turística. Há 15 dias atrás o Porto foi considerado por um organismo internacional, penso Nova Iorque, dos Estados Unidos, foi considerado como sendo a melhor cidade do mundo para fazer férias de curta duração, de fins de semana, etc. E portanto isto é muito interessante nós sabermos que temos qualidade, temos o Rio Douro, temos o Porto Capital, Património Mundial da Cultura, Património Mundial da Humanidade, que temos as Caves do Vinho do Porto, que temos monumentos como ninguém tem no Porto, para além de toda uma região que tem a indústria de mobiliário, que tem esta alimentação, a nossa gastronomia, que é fantástica. A zona do Porto tem a melhor gastronomia que nós temos. E o aeroporto do Porto é um elemento fundamental. Fundamental para a promoção tudo. da nossa economia. E, portanto, quando me comparam com outros países, eu honestamente não acho que Espanha, eu sou um português, eu não acho que Espanha seja melhor que Portugal. Estão mais avançados que nós em algumas áreas, mas neste momento também têm 20% de desemprego e nós não temos 13%. E, portanto, nós temos um pouco a mania de dizermos mal de nós próprios. Mas nós temos que inverter o discurso. E temos que dizer que nós, em muitas matérias, estamos muito à frente de outros países da Europa. Eu ando para essa Europa, como o Sr. Comandante há bocadinho disse, nós somos considerados simpáticos. Mas nós não somos só considerados simpáticos. Nós já começamos a ser respeitados na Europa como sendo um país onde se vive bem, onde não há guerras, onde não temos tido problemas sociais de maior, onde temos uma tranquilidade latente, onde temos um clima absolutamente fantástico, onde se pode fazer praia muitos meses por ano. Eu acho que onde agora já se fala, nas autoestradas, que Portugal está bem servido de autoestradas. Eu acho, ao contrário daquilo que muita gente pensa, eu acho que as autoestradas foi bom para Portugal. Basta só num indicador, falar-lhe num indicador, por exemplo, a redução da sinistralidade em Portugal com a construção das autoestradas. Nós, parece-me, quando temos as coisas, não as valorizamos. Vítor Poços, eu voltava já assim, gostava de ouvir o Luís Rocha, porque estamos também a falar aqui da gestão do aeroporto do Porto e há aspectos, quer este senhor, estarão aqui, profundamente importantes relativamente ao aeroporto. Mas a questão da gestão do aeroporto. Todos temos a noção que este ano haverá a privatização da ANA. Como é que, eu gostava que explicasse aos nossos espectadores como é que está este processo e como é que é importante, também no seu entender, penso eu, a privatização da ANA e dos aeroportos, a gestão dos aeroportos. Eu, pelo que soube até agora, acho que o processo está mal para os interesses do Porto, porque se a ANA é privatizada no seu conjunto, portanto com todos os aeroportos, não sabemos quem é que a irá comprar,
mas a tendência, inevitavelmente, é de subordinar a estratégia de aeroportos secundários, que seriam Porto e Faro, se bem que Faro é um bocado diferente, portanto, à estratégia de Lisboa, mais a mais se isso for relacionado também com a privatização da TAP. O Governo já disse que na privatização da TAP põe algumas condições, uma das quais é manter o hub em Lisboa e que a TAP mantenha uma certa centralidade. Ora, para uma empresa manter um hub e um hub reforçado precisa de gerar tráfego e haverá naturalmente aquela tentação de gerar o tráfego a partir dos outros aeroportos, no fundo concentrar o movimento lá. A gente quer ir para o Brasil, eventualmente haverá tráfego aqui que justifique voos diretos para o Brasil, mas não pelo interesse de uma companhia, e isso tem a sua lógica. Uma companhia tem todo o interesse em centralizar o tráfego num hub, numa placa giratória, portanto ocorrerá que haverá tendência para desviar tráfego de aeroportos secundários para o aeroporto central, digamos assim. Peço desculpa de interromper, então quer dizer que há aqui uma ligeira alteração, porque tal como o senhor, o Presidente da Câmara do Porto, Rui Rio, também inicialmente estava muito a favor da privatização da ANA, e ainda numa reunião muito recente, no dia 8 de fevereiro, da Junta Metropolitana do Porto, se punha exatamente o receio que está agora a levantar. Portanto, não há fumo sem fogo. Vamos lá ver, eu não sou contra a privatização da ANA em si, quer dizer, acho que a ANA pode ser privatizada. Agora, os moldes em que isso será feito. O que deveria ser, eu acho que deveria primeiro fazer-se uma cisão da ANA em 3 aninhas, chamemos-lhe assim, em 3 aninhas, a aninha do Porto, a aninha de Lisboa e a aninha de Faro, e a partir daí então privatizem-se essas 3. O que é que eu acho que é importante? Eu aí não tenho, enfim, quer dizer, não me importa que a gestão do Porto seja de gestão pública, ou seja em parceria público-privada, quer dizer, a parceria público-privada hoje, enfim, tem muito má fama, não é? Tem muito má fama, tem má conotação. Ou que seja de gestão privada. O aeroporto pode ser perfeitamente concessionado a uma empresa privada. O que é que eu acho que era importante? É que a empresa, num cenário desses, em que houvesse a separação da ANA e 3 empresas constituídas, acho que era importante para o interesse do Porto que a entidade que ficasse a gerir o aeroporto não tivesse nada a ver com o aeroporto de Lisboa nem com o aeroporto de Madrid. Porque nós vamos aqui a Espanha, a centralização ainda é capaz de ser maior do que aqui em Portugal. Em Espanha existe a AENA, que é a ANA espanhola, que gera umas dezenas largas de aeroportos, e o que é que nós vimos em Espanha, que é uma coisa curiosa? Vemos que há um aeroporto em Madrid que de facto é gigantesco, é o 4º maior da Europa, movimenta 50 e tal milhões de passageiros por ano. Enfim, há Barcelona, que também cresce, mas Barcelona é um caso muito à parte, mas cidades como Sevilha, como Valência, como Bilbao, cidades já com alguma dimensão, só recentemente, por via das low cost, é que passaram a ter um movimento aéreo maior e passaram a ter ligações diretas a várias cidades da Europa. Porque até agora... Porque até então era tudo via Madrid. Estou a falar de Espanha. Onde há regiões bem demarcadas, não é? Onde há regiões, mas de facto a gestão de aeroportos é ultra centralizada. Portanto, e o que acontece é que até há relativamente poucos anos, meia dúzia de anos, uma pessoa que vivesse em Sevilha ou em Valência, coisa assim, queria ir para qualquer ponto da Europa e tinha que ir apanhar o avião a Madrid. Havia um voozinho de ligação para Madrid e de Madrid é que ia para todo lado. Portanto, só com os low cost é que esse cenário se alterou e então começaram a crescer os aeroportos de Valência, de Sevilha, de Saragossa, de Bilbao, etc. Portanto, enfim, houve aí alguma descentralização e houve algum efeito das low cost, como aconteceu aqui no Porto. O Porto cresceu fundamentalmente por via das low cost. E muito, não é? Porque tem um movimento, uma coisa impressionante. E ora bem, e é esse crescimento do Porto, eu fiquei um bocado preocupado com aquilo que o Pedro aqui disse, porque o Porto está numa dinâmica interessante. Eu tenho para aqui uns números que posso passar a dizer só um número. Nos últimos 5 anos, enfim, não vamos olhar só para um ano ou dois, para os últimos 5 anos, o aeroporto de Sá Carneiro foi aquele que mais cresceu em todos os aspectos. Cresceu mais em movimentos, cresceu mais em passageiros, cresceu mais até em número de passageiro por aeronave, que é um indicador que nos diz que começa a haver aeronaves de maior dimensão, começa eventualmente a haver voos intercontinentais, são aeronaves de maior dimensão. O aeroporto cresceu em média 12% em passageiros. 12%. Posso dizer que Lisboa foi o segundo aeroporto, cresceu apenas 3,7%, que era o aeroporto que iria crescer muito, que iria ficar congestionado, cresceu 3,7%. Até era preciso construir outro. Era preciso construir outro, etc. Portanto, o aeroporto de Pedras Rubras de Sá Carneiro cresceu 12%. Ora bem, há toda uma dinâmica que tem a ver com 2 fatores, fundamentalmente. Tem a ver com o crescimento recente das exportações aqui na região norte, que têm crescido de forma acentuada e sustentada, e esperemos que continuem a crescer. Tem a ver com um fluxo muito
grande de turistas e aí é o efeito das low cost. Ora bom, se nós virmos que Portugal é um país em que uma das principais atividades em que nós devemos apostar é o turismo, tendo em conta o nosso clima. Temos 10 milhões de habitantes. Nós vemos o movimento dos aeroportos do continente num ano é qualquer coisa como 25 milhões de passageiros ano. Ora, eu posso dar só um exemplo, enfim, isto não é diretamente comparável, mas na Flórida, que é um sítio que é também um grande destino turístico mundial, só o aeroporto de Orlando, que é uma cidadezinha com meio milhão de habitantes, movimenta 35 milhões de passageiros por ano. Miami movimenta outros 30 e tal milhões. E tem mais 3 ou 4 aeroportos que movimentam acima de 15 milhões de passageiros. Mas estamos a falar de uma dimensão. Não, mas onde é que eu quero chegar? Eu acho que com o desenvolvimento do turismo, com o desenvolvimento do poder de compra que se espera que a gente recupere desta crise, com o desenvolvimento da economia, o movimento do tráfego aéreo em Portugal acho que não pode senão crescer. Isso quer dizer que corremos o risco de, a curto prazo, e no curto prazo são 2, 3 anos, o aeroporto de Sá Carneiro continuar a crescer e ficar bloqueado porque não há uma taxiway, e sendo que fazer uma taxiway, estamos a falar para aí de 1000 metros, custará com certeza muito menos, não tenho valores, mas muitíssimo menos do que a Aerogar. Porque a Aerogar de facto tem capacidade, portanto tem margem de crescimento. Pois, portanto, temos, já agora deixa-me passar para o Vítor Poças, quer dizer, temos uma Aerogar com grande capacidade e depois temos, falava aqui, alguns estrangulamentos, e falava Luís Rocha, este crescimento das exportações. Também está otimista relativamente a esta questão das exportações, que é, todos nós ouvimos, um dos fatores que nos poderá tirar desta situação um bocadinho mais cinzenta. Um bocado grande. Bom, é bom para mim, porque o meu sorriso demonstra que o setor das madeiras em Portugal ainda é daqueles dos poucos que está a crescer em termos de exportações. Como sabe, a nossa indústria de mobiliário aumentou muito as exportações, só para lhe dar um indicador, nos últimos 10 anos, a exportação de mobiliário em Portugal duplicou. Não, os senhores, além de exportarem muito, só se dão, por exemplo, ao luxo de mobilar as coisas do melhor que há no mundo, desde hotéis a paquetes, não é? Quando sei. É que, para além da quantidade, temos também a qualidade, obviamente. É que Portugal, neste momento, está na rota dos grandes mercados mundiais, nas grandes feiras mundiais e nas grandes construções, desde a hotelaria, temos uma empresa agora que vai mobilar cerca de 15 lojas de diamantes nos Estados Unidos. E, portanto, nós estamos... E os diamantes, ao que se sabe, têm que ser muito bem acomodados. Tem que ser bem acomodados. E com muita qualidade. E, portanto, a indústria do mobiliário e das madeiras em geral está a crescer muito as exportações. Agora, eu estou preocupado no que diz respeito a outros setores em que estão com mais dificuldades, mas estou preocupado no meu setor, por causa da questão que lhe falei do financiamento à exportação. E esse é um aspecto fundamental, não é? E esse é um aspecto fundamental porque, como sabe, a exportação obriga a ter uma grande capacidade de fundo de maneio para que as empresas consigam aguentar... Quando isto em termos muito simples, é preciso ter dinheiro para se produzir, para ter matéria-prima em caixa para se trabalhar. E depois esperar pelo dinheiro portanto, ter uma mercadoria em trânsito e ter custos de transporte elevadíssimos que são pagos à cabeça, portanto a exportação é sempre difícil para que... Tem que jogar sempre com a banca. Tem que jogar sempre com a banca, além do mais, exportar tem sempre as necessidades de ter um comercial no estrangeiro, ter viagens de avião, deslocações, hotéis. O esforço de alavancagem financeira nestas operações é caro. Para uma empresa pequena não chega lá, não consegue, porque não tem capacidade para investir num comercial para andarem por essa Europa. Aliás, é uma das coisas que eu quero fazer agora na IMP, é um projeto novo, será um projeto novo, é que a IMP sirva também como tenha uma task force em termos de promoção do mobiliário português, em termos de venda, de apresentação de catálogo, etc., para angariar compradores para os nossos associados. E, portanto, é um trabalho que nós iremos tentar fazer com os associados que nos quiserem, digamos, acompanhar e ir à procura de mercado, ir à procura de mais clientes para exportarmos. Portanto, estamos bem. Diga uma coisa, em termos de mercados, o mercado europeu, sabe-se, hoje em dia é um mercado com graves problemas. Há também uma diversificação de mercados na sua área? Muito grande, muito grande. Hoje Portugal... E estamos aqui a falar do aeroporto, de um elemento fundamental em tudo isto, não é? Portugal, em termos de mobiliário, estamos a exportar para o Brasil, estamos a exportar para Angola, portanto para os PALOPs em geral, para a Ásia, para os Estados Unidos,
que eram mercados que há poucos anos Portugal não fazia. Portanto, mas é preciso estar atento a tudo isso. É preciso estar atento. Deixe-me só pôr-lhe uma questão, que é uma coisa que me intriga, enfim, talvez me saiba dizer porquê. Nestes indicadores que eu aqui disse, há um indicador aqui que falha em que o aeroporto de Sá Carneiro está negativo, que é precisamente o movimento da carga. O movimento de carga tem baixado em termos anuais qualquer coisa como 2%. O que eu não percebo, até porque temos aqui um terminal de carga novo e, ao que dizem, a funcionar bem. Como é que se justifica isso? Eu sei que, por exemplo, o mobiliário, em princípio, não é para ser exportado de avião, mas com certeza que temos todo um conjunto de pequenos artigos a nível de exportação que podem ir muito bem por carga. Porquê é que a carga aqui não cresce? Não cresce. Não cresce a carga não percebo porquê. A minha justificação, por mais empírica que possa ser, eu penso que é perfeitamente plausível e fácil de demonstrar. Repare, nós temos aqui na Zona Norte alguma indústria, mas de material algo pesado e de volumes elevados. Tudo bem, e isso viaja de caminhão, de comboio, de Ou seja, navio? Às vezes nós dizemos, por exemplo, na nossa da indústria, que as madeiras viajam mal. O que é que quer dizer viajam mal? O transporte é muito caro. Uhum. E daí que... Muito volume, muito peso. Muito volume, muito peso. E portanto, nós utilizamos mais hoje o porto de Matosinhos, portanto temos uma alternativa muito boa, Porto de Leixões, não é? Que é uma alternativa excelente para o transporte de carga, portanto aqui há alguma concorrência, e depois também temos o transporte que se faz através de caminhão, portanto eu penso que o aeroporto do Porto... Sim, mas já determinado tipo de produtos, sei lá, estou a ver, por exemplo, os cristais Vista Alegre, por exemplo, por hipótese. Se calhar viajam de Lisboa já, percebe? Quer dizer, Lisboa é um aeroporto se calhar mais próximo de outro tipo de setor terciário, que se calhar tem um tipo de exportação... É mais invisível. Sim, mais invisível. Não é bem o terciário, mas compreendo o que quer dizer. Algo de coisas mais finas. Deixa-me pôr aqui uma questão ao comandante Pedro Santa Bárbara. É assim, porque é que de facto, quantas das vezes para se ir apanhar o avião para o Brasil, eu estou-me a lembrar das férias, que, enfim, quando ainda tínhamos hipótese de ter férias, se tem que ir a Lisboa definitivamente. Como é que vê esta situação? É que realmente é um bocadinho absurdo, não é? Quem diz para o Brasil, diz para o México, enfim, para outros destinos até, enfim, de férias. Tá? Quando nos tempos em que os portugueses tinham férias, porque a coisa está um bocado mais complicada. Eu não sou comercial. Eu sei que não. Isso é uma resposta comercial. Eu sei que não, Eu sei que e o hub de Lisboa é precisamente é criado precisamente para aglomerar o maior número possível de aviões ali e para eles dali irradiarem. O que se faz é colocar um avião mais pequeno, onde vai para Nova Iorque não é exemplo porque já voa daqui direto para Nova Iorque, mas se quiser ir eventualmente para o Recife ou para Brasília ou para Belo Horizonte, tem com certeza um voo da TAP, de um avião de pequeno porte, um Airbus 320, que faz a ligação depois ao wide body, ao avião de maior porte, que faz depois a travessia atlântica. Os aviões, repare, será que justificaria ter aqui um avião com uma capacidade para 280 pessoas e fazer daqui o voo direto para Brasília ou para... percebe? Isto acontece não apenas em Portugal. Isto acontece com muita frequência em muitos outros países da Europa, Estados Unidos também, não é? O grande custo Não é bem assim. O grande custo do avião em si é os ciclos que ele faz. Isto é, o avião, pelo facto de aterrar ou descolar, tem um custo adicional, tem muito a ver com a parte de manutenção, portanto, do desgaste do material. Ora bem, um avião de longo curso, é a parte mais cara, um avião de longo curso não é rentável estar a fazer voos de meia hora, 30 minutos, uma hora e meia, não. O avião tem que descolar para só aterrar ao fim de 7, 8, 10, 12 horas. Portanto, essa poderá ser uma explicação. Eu sei que, e percebo perfeitamente, e também já me aconteceu, ter que me deslocar para outro, olha, nomeadamente no Brasil, naquele território imenso, para viajar para a Europa, vai a São Paulo ou vai ao Rio de Janeiro e agora vai aos destinos por onde a TAP vai também. Vai a Porto Alegre, vai a Brasília, vai ao Recife, porque realmente a TAP começou a voar para estes destinos, porque caso contrário
todos os 200 milhões, eu sei que não são 200 milhões a viajarem, mas as pessoas que viajam, deslocam-se, fazem uma viagem de não sei quantas horas para irem aos hubs apanharem os aviões que fazem depois as travessias atlânticas. Portanto, não é fácil, quer dizer, a atividade em si... Mas, João Pedro, há aqui uma outra questão, que, como sabe, bem melhor do que eu... Final da primeira parte. Bem melhor do que eu, há o acordo, houve já o acordo assinado entre a Europa e os Estados Unidos, chamado Acordo Open Skies, que permite que qualquer companhia da Europa ou dos Estados Unidos vá de qualquer país para a América do Norte, toda a América do Norte, para qualquer país. Claro. Ora bom, isso não pode acontecer que amanhã uma Delta Airlines, uma outra companhia qualquer, uma companhia brasileira, uma LAM, decida, pronto, ok, vamos, tal como aconteceu com Luís Rocha, vai ficar aqui a sua questão, que daqui a pouco vamos responder na segunda parte, peço desculpa, na segunda parte de Este em Foco, estamos a falar do aeroporto de Sá Carneiro, da privatização do aeroporto e também destes voos. E porquê é que de vez em quando temos que ir apanhar um avião a Lisboa quando vamos para um destino mais longe, porque naturalmente estes voos de meia hora parece que não compensam assim muito, como diz aqui o comandante. É sobre estas coisas que vamos continuar a falar aqui no Em Foco. Até já.